Olá a todas e a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos. Estamos aqui na disciplina a falar um pouco de algumas questões que cruzaram nossas discussões no decorrer do processo de pensar a questão da arte e da educação e como é que a arte e a educação está envolvendo a questão da formação de professores de artes visuais, certo? Então eu trouxe um material a partir do texto do professor Marcelo de Andrade Pereira, que está dentro do livro de performance docente disponível na editora da UFSM, na biblioteca da universidade. Então, a gente vai refletir algumas coisas a partir do texto dele e vamos fazer essas discussões agora, tá bom? Fiquem bem, vamos lá. Então, olha só, gente. A performance e o campo da educação. Então, a gente vive numa cultura do desempenho, que quer dizer o quê? Que a sociabilidade é orientada pelo lucro e pela adaptação do meio. Isso quer dizer que a gente busca que a gente tenha um desempenho positivo, muitas vezes é quantitativo e não qualitativo, né? E essa cultura do desempenho, ela tem uma medição, então, do seu processo de aprender, tanto quanto do processo de ensinar do professor. Então, essa cultura, ela faz com que o capital, né, no caso seriam as grandes corporações e etc., ele acabe exercendo uma influência de poder sobre a formação também dos professores, porque quer dirigir para certas formas de ensino, certas formas de expectativa de aprendizagem, e faz com que, mediante as políticas públicas, haja uma orientação educacional para um tipo de formação das pessoas em nível, desde a educação infantil até o nível superior. Então, a gente sabe que a educação ela tem uma função emancipadora. E hoje, né, na atualidade, ainda mais nesse momento de pandemia, há um encolhimento dessa função, ao mesmo tempo que alguns estudos apontam a necessidade de ampliar o desempenho e na busca por resultados. Então, há um retorno atualmente nessa questão de habilidades e competências. A gente sabe que as competências são adquiridas depois de muito tempo no exercício da profissão. E as habilidades são adquiridas a partir do exercício do fazer, né? Da experiência, da praxis docente. Então, a gente adquire habilidades de fala, habilidade de posicionamento, né? Questão corporal, corporeidade. A gente adquire também uma habilidade de transposição didática, que não é fácil, porque a transposição didática não é transferência de conhecimento. Muitos professores acreditam ainda nesse viés tradicionalista de que a transferência do conhecimento há que ser exercida em sala de aula. E a gente não é esponja e transferência de conhecimento não ocorre, porque ainda mais num momento como nós estamos, de aprendizagem muito micro, né, numa questão micro-learning, que é uma aprendizagem muito mais rápida, porque os estudantes de hoje, sejam jovens, adultos e inclusive as crianças estão entrando nisso também, não conseguem prestar atenção muito tempo. Então, mediante essa dificuldade de espera, de percepção, de compreensão, interpretação e lembrança, né, memória, porque a gente só aprende o que a gente ressignifica. Não adianta você, na sua formação, achar que transferir conhecimento é educar, não é. Então, essa questão da transposição didática é uma das habilidades. Há muitas outras habilidades que você vai compreendendo à medida em que exerce o papel, né, e a função de ser professor, que não é só um ser, é um tornar-se contínuo. Daí adiante. Tem algumas questões que eu acho importante colocar sobre apropriações na educação, nessa questão do termo performance, que nas artes visuais, performance pode ser de diversos tipos. Então, tem performance mais do nível happening, né, que super rápido, é aquela coisa assim que aconteceu e que acabou depois. Tem a performance nas artes visuais, que tem a ver com a questão mais do espaço, tempo, como eu me situo. Tem uma performance que foca muito no corpo. Tem performance que foca em objetos, né? E o performance está mais para falar dos objetos do que dele mesmo, só mais os objetos, a interação entre objetos.
E também tem tipo de performance que é interativa com o público. É isso tudo em artes visuais. Há também as performances nas áreas de cênicas, tanto no teatro como na dança. Eu já fui professora de dança, então performance na dança pra gente é um trabalho com o corpo, em princípio de frontalidade, lateralidade, compreensão do espaço. Então a nossa performance está muito aliada a eu saber trabalhar, se for um trabalho solo, um corpo no espaço, em como eu coloco esse corpo em relação também às vezes a uma música ou não, porque nem sempre a dança exige a música. E também quando é na coletividade, então meu corpo em relação a outros corpos, quando a gente faz um trabalho já em grupo ou em coletivos, né? Então, esse tipo voltando para as artes visuais, na educação esse termo performance ele é bem mais antigo, muito mais do que na parte de cênicas, né? Ou na de artes visuais. Então, essa ação, ela é vista, né, questão da educação, a ação mimética, mímesis, que remonta a Platão, onde vocês estudaram Platão, Aristóteles, no mito da caverna, aquilo tudo. Platão dizia que a arte não representa o real, e Aristóteles que a arte imita a natureza. Então, enquanto um dizia que a arte nunca vai chegar a falar da realidade, ela sempre é uma coisa externa da realidade, e que Aristóteles já dizia que sim, que a arte é natureza, então ficou falando com outro, com uma coisa diferente. Nessa discussão, a discussão entre o aprender a fazer e aprender a pensar o fazer. Então, a Grécia Antiga, como o nosso legado, né, na educação, ela vem trazer a relevância da construção do discurso docente, que é um aprender a falar e conectar ideias, sentimentos, percepções com o conhecimento que vem de um livro, vem de um objeto, porque o conhecimento não está só escrito. A gente tem que entender que conhecimento não é só científico também. Nós temos conhecimento tradicional, que tem a ver com as tradições da cultura, da memória. Nós temos conhecimento no contexto que nós estamos, né? Nós temos vários tipos de conhecimento e saber sintetizar, agregar, organizar e conectar o conhecimento faz parte também de outra habilidade que o professor deve desenvolver à medida em que ele exerce sua profissão. E aí essa questão da ação poética, então. A poiesis, né, que alguns artistas visuais falam da poética, então vem lá da Grécia Antiga também esse termo, ele tem a ver com essa questão de fazer e realizar. Então, a perspectiva da produção criadora. Você aprende que a imaginação lhe possibilita a ter ideias e, a partir daí, você construir, inventar algo. E, nessa invenção, a criatividade exerce um fator exponencial, assim como a inovação é produzida. Então, tudo que é criado tem um potencial de inovar. Duas coisas que estão conectadas. Ao mesmo tempo que tudo que é criado também tem um potencial de destruir, como a bomba atômica é um exemplo, né, minha gente? A bomba atômica foi criada, é uma inovação, mas também tem um potencial de destruição. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de criar para nascer, para construir, como criar para destruir. Então, a gente tem que ter essas noções. E não que na obra de arte a destruição seja negativa, depende de como isso é construído. E não que o negativo seja algo ruim, porque às vezes o trabalho ele exerce um poder, né, de manipulação do olhar. Por exemplo, o trabalho artístico trabalha, por exemplo, com o elemento fogo. E aí a pessoa coloca fogo na obra de arte. A obra de arte destrói. E o que ficou? A destruição. E o que isso quer significar? Então, há que se ter sempre um cuidado quando se faz qualquer tipo de obra de arte em que a destruição está envolvida. Para que haja uma correlação, a construção aí envolve também a questão da experiência docente de mediação entre o que foi feito e o que o público está construindo de significado. Isso vai depender do acesso à arte e à cultura e do contexto em que a pessoa vive, né? Que dependendo da cidade, do país ou até do continente, há percepções diferentes. Então, a questão da cinética também, que a performance envolve a cinética. A questão do movimento, da performance como produtora da cultura, que eu já falei,
mas também ela é uma construção simbólica e transformativa, porque o movimento, ele faz com que a gente construa no nosso cérebro percepções do meio. Então, você, quando está aprendendo numa sala de aula e fica muito tempo parado, você não consegue aprender, na verdade, muito menos memorizar, porque a memorização ela acaba logo. Você memoriza para fazer naquele momento, depois não se lembra mais. A lembrança mesmo da aula que fica na memória é sempre aquela que produz significado. É uma aula que mexeu com teus sentidos, é uma aula que você fez uma conexão com algo que aconteceu na sua vida, é uma aula que lhe permitiu ter um certo tipo de emoção e aquilo você vai lembrar. Então, essa coisa da cinética tem a ver não só com o movimento, mas tem também a ver com a sensação, né? A questão do cinético através da sensação, que envolve esse movimento. E aí, outra coisa, os processos performativos. Então, o corpo, esse corpo que nós temos, o corpo que habitamos, né? Esse corpo que habita, muito linda essa frase, envolve processos, né? Da formação de professores. Então, nós temos 3 processos, né, que eu trago aqui, que fazem parte dessa performance docente do corpo. Então, um deles é incorporar. Você incorpora a aula, você traz o que ela lhe significa, você encarna. Então, incorporar, na verdade, não é da questão da religião afro, né? Nenhuma religião afro. Mas incorporar, na verdade, é essa questão de apropriar. Você apropria-se do tema, você utiliza vários autores, várias fontes, materiais, então incorpora aquelas coisas, não sozinho, mas também com os estudantes. Encarnação é trazer a questão da memória, que é uma memória que vai sendo construída entre professores e estudantes. E a reencarnação é, por exemplo, você chegar numa aula que você teve todo esse processo, experiência, e na seguinte dizer: gente, vocês se lembram como foi a aula passada? Alguém pode lembrar? Pode falar um pouco como foi a experiência? Então, essa retomada, que é um feedback, né, depois que ocorre a experiência em sala de aula, é importante. Então, essa absorção de sistemas do conhecer se dá por meio dessa relação entre contexto, né, espaço, e a cultura em que a pessoa está. E aí, gente, a questão da pedagogia crítico-performativa, que é uma linha de trabalho, sim. Então, a gente diz que a performance artística é diferente da performance pedagógica, é um pouco do que eu estava falando. Então, não é a mesma coisa. Na performance artística, que no caso pode ser, desculpa, gente, artes visuais, dança, teatro, música, há uma questão da arte de fronteira, né? A artesania reside no intricado diálogo. Como assim? Então, artesania, eu utilizo esse termo para falar desse processo artístico que ele é tecido por uma construção entre plataformas do criar, que existem meios, objetos e contextos, espaços e ideias que estão nessas plataformas do criar, ao mesmo tempo na fronteira entre a obra, né? Porque a obra faz essa ponte, que pode ser uma fronteira, com o público. Então, essa artesania que faz parte desse processo, dessas plataformas do criar, ela faz com que haja um diálogo. Então, você utiliza de meios e de diversas questões que fazem com que você busque esse diálogo com quem vai trabalhar a mediação e também com quem vai observar e necessariamente, se possível, fruir, né, a obra de arte e não apenas apreciar. Aí a questão da performance pedagógica, ela já na questão do saber fazer docente, que envolve essa performance pedagógica, ela tem a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem e pode ou não ter uma estética. Então, a performance pedagógica, ela está mais preocupada com a relação entre eu que ensino e o estudante ou a estudante que a gente espera que aprenda. Então, por isso que é um processo, há um ensino e uma aprendizagem. A gente espera que haja um tipo de aprendizagem. Professora, pode ter outros tipos de aprendizagem além do que é esperado? Sim, é por isso que o plano de aula, às vezes, é o plano A, tem o plano B, tem o plano C, e aí o plano Y, 1000 planos, porque o que ocorre em sala de aula, às vezes, não dá conta
do que está no âmbito do escrito. Por isso que existe também, como Tomás Tadeu Silva fala, o currículo oculto, né, gente? Que é um currículo que existe e que está presente no cotidiano das aulas. E assim pode ou não ter uma estética. Então, a performance do professor, né, performance, o que é pedagógico? É aquilo que está medido, é esperado, que envolva um processo de aprendizagem esperado. Tem a ver com essa questão de metas, objetivos e tal. Ele pode ou não ter uma estética. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da praxis do professor, pode estimular o seu olhar aguçado, crítico sobre aquilo que é visto, como pode lhe dar uma visão banalizada, alienada da realidade. Isso vai depender muito da formação desse professor, dessa professora, e também das conceitualizações com as quais essa pessoa convive, né, e repercute. A gente é um meio, eu posso dizer que a gente é um meio repercussor, que ressoa várias vozes do que a gente leu e também do que a gente acredita. Porque às vezes você pode ler vários textos, mas não acredita naquilo e não vai conseguir fazer conexão dialética no espaço do saber fazer, da formação, então, da sua aula também. E aí tem algumas questões que eu gosto também de fazer uns gráficozinhos, né? Às vezes é bom, alguma síntese. E aí, por exemplo, arte. O que envolve os dois termos, arte e pedagogia? Porque pedagogia é dos pedagogos, mas a gente que está na arte e educação também trabalha com algumas questões da pedagogia, que não é educação, gente. A pedagogia já é algo mais fechado, possui normas, regras, é algo que é esperado, que está dentro de uma política pública. Então, não, a arte e a educação não é a pedagogia das artes, é uma coisa que eu quero deixar claro. A pedagogia das artes é um termo inventado por diversos autores, a gente não sabe, não tem noção de onde vem esse termo, isso. A gente começa a escutar esse termo, pedagogia das artes, principalmente com a inserção no final da década de 90, nos currículos dos cursos de pedagogia, de uma disciplina que lá era tida, até hoje alguns chamam de educação artística, outros usam educação em arte, como essa disciplina, né, que está na licenciatura em artes visuais, com esse nome. E outros usam arte e educação, outros usam arte-educação. Ainda não vi arte/educação. Tem alguns cursos de pedagogia que há outros nomes, mas são geralmente esses. Então, esse termo que envolve a arte dentro da pedagogia é um termo que está dentro do curso de pedagogia. Mas como é que a gente trabalha a questão educativa, né, que está dentro do termo pedagógico, e com a arte? Então, em arte, a gente trabalha a apropriação, a questão da metalinguagem, construção desse significado, poética, estética, ética, política, né? Como dizia Baudrillard, tudo é ético, estético e político. A questão da pedagogia, que envolve as duas coisas que conversam, apropriações múltiplas, a pedagogia faz dentro do ambiente educativo. Ela pode também ter uma poética, estética, uma ética e política. Então, as coisas se conversam. É também importante a gente constatar que a forma de entender a si é o mundo em diálogo no processo de ensinar e aprender artes visuais. E aí essa questão, né, que o autor que eu falei, ele fala, mas eu estou trazendo alguns extras de reflexões a partir desse texto. Se eu falo a partir de essa pedagogia crítico-performativa, que é um modo de perceber o espaço da praxis docente de qualquer área, ele trata de qualquer área. Trabalha com a consideração que eu concebo isso, que a dimensão estética é um imperativo para a educação atual. Há uma necessidade de representar as subjetividades na praxis docente, a necessidade de entender a representação da imagem, do objeto de arte, entre outras imagens, e a necessidade de entender esse complexo processo do nosso cérebro, né, que faz com que a gente utilize modelos de percepção e de compreensão do espaço, do tempo, e de uso de diversas teorias em detrimento de outras na praxis docente. E aí é uma coisa que eu vejo que você percebe no discurso. Tente ouvir cada vez mais quando a gente vê uma live, uma palestra no YouTube, um evento.
Como é essa construção, a consciência na fala de quem está falando, do professor, do pesquisador, da pesquisadora e etc. E o discurso? O discurso ele vai informar sobre o que na praxis, né? Que conceitos e que teorias, que percepções de mundo estão sendo colocados a partir daquela fala. Então, há que se perceber sempre as influências, né, desses professoras, professores. Aí tem mais algumas questões. A pedagogia crítico-performativa também, né, outra coisa que eu coloco, é que a dimensão estética é um imperativo para a educação atual, novamente. Mas lá embaixo, que eu trago, o ensino de arte e a arte de ensinar, de Elliot Eisner. Dê uma pesquisada desse autor, Elliot Eisner. Né? O Eisner dizia que uma aula ela pode ser uma obra de arte, é algo que eu acredito também. Concordando com um teórico que é quase contemporâneo dele, que é John Dewey, que foi o John Dewey, professor de Anísio Teixeira, um grande educador, revolucionário da educação, que fez as escolas Parque na Bahia, trabalhou com ensino de dança muito forte, lá existe até hoje, que fez com que a Bahia hoje tenha uma pós-graduação forte em dança. E essa questão da experiência aliada de Dewey aliada com essa questão de Eisner sobre a cognição imaginativa, em que relacionam a aula como um processo de construção criadora. Então, você, numa aula, você cria percepções de mundo. Então, o Eisner fala nisso e o Dewey, ele faz uma conexão muito forte quando ele trata da experiência como algo essencial para a construção de um olhar educativo, crítico, perceptual no processo de fazer não só obra de arte, mas no processo também de construção do professor. E aí trago também um outro teórico que é o Arthur Efland, em que ele faz uma evolução desse processo de construção da criação desde lá dos povos primitivos, né, que a gente tem esse termo ainda usado, e até a contemporaneidade, né, dele, da época, né, porque ele já morreu, acho que o Efland já morreu. Pesquisem, gente, eu não tenho certeza agora, porque eu sei que o Dewey há muito tempo, o Eisner também, o Herbert Reed também é outro que tem o Herbert Reed, ele é muito conhecido sobre a questão da educação pela arte, que conecta com Eisner. O Reed foi um estudioso. Então, nós temos Eisner, Dewey, Efland e o Reed. O Reed estava mais dentro da psicologia da arte no processo educativo. Então, como é importante a gente construir conhecimentos sobre as emoções, o espaço, o contexto, a partir do processo criador e mediando esse processo criador como docente. Aí, a gente tá adiante aqui. E aí tá quase no fim, gente, só um minutinho. A questão da pedagogia crítico-performativa. Nós temos alguns autores, né, que o nosso autor fala, né, quando fala de performance educativa, entra nessa linha que Garoyan fala da pedagogia performativa como multicêntrica, paradoxal, participativa, indeterminada. Acho que esse indeterminado é meio complicado, gente, não sei. É o termo que ele usa, interdisciplinar, reflexiva, intercultural, lúdica, estética. Garoyan tem uma visão mais holística, mas quando se diz indeterminado, esse termo é meio complicado para falar sobre performance, né, docente em sala de aula. Indeterminada, mesmo que dizer que não sei o que fazer. E isso aí você já está uma perda aí, ou uma ausência, ou uma invisibilidade dessas construções de competência e habilidade que você tem que sim desenvolver à medida em que você vai se construindo professor. Então, a gente tem essa crítica a Garoyan nesse sentido, mas ele é mais holístico, né, esse autor. Ball já fala da performatividade, que designa uma tecnologia, uma cultura e modelo de regulação, versus essa performance que representa resultados
forma de apresentar e representar. Então, ele faz uma crítica entre aquilo que vai trabalhar com a questão tecnológica, né, e está dentro do modelo regulatório. Então, a performance esperada, quase como se a gente fosse um objeto para manipular, né, muito daquilo que o Agamben fala como dispositivo, professor como, nesse caso, uma interpretação minha, professor como dispositivo regulatório de um processo de educar especializado, né, especializado por uma corporação que está também dominando, né, questões das políticas públicas educacionais dentro dos governos no mundo afora, não é só gente do Brasil, não é só América Latina, mundo afora, há entidades, corporações, grandes corporações em que estão metendo o dedo, metendo o dedo, tem outras expressões, eu me lembrei dessa, na educação pública, né, e principalmente agora estamos voltando ao século XIX na formação de operários. É triste, mas é o que está a ocorrer. E a gente de artes visuais tem que ter o olhar crítico sobre essas questões. Daí, chegando nos finalmente da história, certo? A aula de hoje foi bem curtinha. A gente tem essa questão da pedagogia crítico-performativa, trazendo para o ensino de artes visuais bem focado. Agora eu quero para vocês pensem. Como a ação docente em artes visuais, ela é realizada e concebida, trazendo também aquele texto lá sobre imagem docência, o trabalho que vocês fizeram sobre imagem. Como é que a gente realiza e concebe isso? Que imagem vocês têm da sua formação? Desde lá do início, você começou a pensar em artes visuais, vou trabalhar com artes visuais, fazer uma licenciatura em artes visuais. Vamos pensar. A questão é que são duas coisas diferentes entre performance e performatividade. Performance, ela é do momento. Performatividade são ações que exercem influência sobre sua experiência. Então, você desenvolve, é quase como a ideia de competência. A sua performatividade, ela vai ficar mais apurada, tal qual um chocolate quentinho, né? Quando você coloca mais um pouquinho de chocolate da barra, né? E não bota tanto leite. Ela vai ficar mais apurada à medida que se desenvolve meios e trajetórias de construção e correlação cognitiva entre conceitos, contextos, textos e reflexões críticas sobre o que você percebe. Então, essa performatividade, ela é apurada e vai influenciar, assim, a sua performance cotidiana no saber fazer docente. E é uma coisa que é importante para a nossa área a gente refletir, dessa que envolve essas imagens, sobre como a gente constrói esse arcabouço imagético, vocabulário gráfico da percepção de tornar-se professor, são espaços que a gente tem que ampliar. A gente às vezes restringe muito, né? Bota em caixa. A gente tem uma mania de fazer essa rotulação e classificação, que isso vem do processo de escolarização. Procurem ler, se puder, o livro Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich, que ele critica a escolarização como processo de reprodução, né, que acaba sendo uma analogia, dá para fazer com Walter Benjamin sobre reprodutibilidade técnica, e ele faz essa questão que a gente acaba se conformando a uma busca excessiva por diplomas que validam, legitimam, pode até legitimar, mas você só adquire, na verdade, legitimar em termos de papel, mas você só adquire mesmo a legitimidade sobre um saber fazer docente à medida em que se constrói, né, que isso vai com o tempo. Então, a autoridade você até pode ter, né, em termos de hierarquia, mas a legitimidade você só constrói com a construção também da ética, que envolve essa questão da ética, a questão do respeito, e aí são vários fatores que envolvem esse momento de aula, que é um momento. Então, a gente tem que planejar desde a apresentação, em termos imagéticos, em termos visuais, em termos de espaço, eu, professor. E em nossa área, a última frase, nossa área de artes visuais, gente, quando te perguntarem qual é o foco do professor de artes visuais, então ele sempre tem essa resposta, porque é a que eu considero, professora Flávia, a mais coerente, ainda mais diante dos tempos que nós estamos. Nós, professores de artes visuais, nós ensinamos a ver além de olhar. Então, você ensina a ver além de olhar.
Você olha à primeira vista tudo é lindo, tudo pode, tudo é maravilhoso, ou tudo não é lindo, nem pode, nem é maravilhoso, mas tem sempre um primeiro olhar. A reflexão exige, conhecer exige de você. Tudo que você aprende, que fica pro resto da sua vida, vai lhe exigir, demandar. Então, o esforço, aquilo que você se dedicou, vai fazer com que a sua memória, o conhecimento, gente, ele é igual a um músculo. Quanto mais você exercita o músculo do seu corpo, mais forte ele se torna. E o conhecimento, quanto mais você busca ele, mais você exercita o ato de conhecer, mais você consegue dialogar entre o que você já sabe e o que não sabia. Então a gente sempre conhece, e aí eu concordo com Jacques Rancière, a partir de uma ignorância. Você não sabe, mas você vai buscar. E é o esforço que dá a sabedoria. A sabedoria não vem através da acúmulo de conhecimento, mas você consegue aprender e você consegue saber algo a partir do esforço que você vai através daquilo. Então a nossa área é ver além de olhar. E a gente vê não só no ato de fruir a obra de arte ou a imagem, visualidade, qual termo que vocês quiserem usar. Nós vemos também criando, porque ver é interpretar a realidade. Nós interpretamos no processo, seja um processo mais plástico, né, que envolve a plasticidade dos meios, seja num processo virtualizado que envolve também um tipo de plasticidade que vai trabalhar com outros fatores que não envolve muito a presentificação dos objetos, né, que eu faço isso com a mão porque eu me lembro muito dessa coisa que a gente pega e constrói com a mão. E também dentro desse universo do ver, que incorpora, eu usar o termo que eu falei, incorpora, no caso da licenciatura de artes visuais, um ver mediador. Então, o professor de artes visuais, a professora de artes visuais, tem a responsabilidade, e aí para terminar nossa aula, de mediar, de compreender esse processo criador e de investigar meios e plataformas de trabalho para construir, no caso, fazer ponte desse ensinar a ver, além do olhar, do primeiro olhar, do olhar consumista, do olhar alienado, e além disso, que a gente está num momento da história da humanidade em que a gente está muito consumido e consumado pelas telas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Nós temos que ter sempre um olhar adiante. Eu olho para o passado, isso me influenciou. Se eu estou aqui hoje, tem uma questão. Eu olho para o presente, opa, o que eu estou fazendo aqui? E olho para o futuro. Então, o professor de artes visuais, ele tem que ter esse olhar adiante. E que ele vê, né, ele vislumbra possibilidades de percepção e de construção do tempo e do espaço a partir da imaginação, que a imaginação nos faz ver além. E ele também tem que estar se preparando para esse momento, né, que nós estamos agora e que vai ser parte de uma realidade futura, que esperamos que não seja 100% online, né? Eu não gosto tanto assim. Mas é isso, viu? Fiquem bem. Um abraço, se cuidem. Tchau.